Como a gente está tendo cada vez mais conteúdos rápidos, relativamente superficiais, por conta de uma inerência à velocidade do conteúdo, as crianças e os jovens adultos não estão sendo submetidos a algum tipo de desafio maior desde cedo. Entendi. E, portanto, isso meio que mima o cérebro delas. Faz sentido. Tem uma coisa que eu gosto de falar que eu chamo de percepção de esforço. O que é percepção de esforço? Se nós dois levantarmos isso daqui, levanta isso daí. Beleza, os dois pesam a mesma coisa e a gente levantou de uma altura igual. Então, digamos, a gente fez o mesmo movimento do ponto de vista físico. Agora, se alguém passar um questionário para nós de percepção subjetiva de esforço, você vai relatar quanto você se esforçou para fazer isso e quanto eu me esforcei. Dá para fazer coisas semelhantes no sentido intelectual. Então, digamos assim, a gente pega cada um livro, a gente lê um capítulo de um livro e alguém pergunta para nós quão custoso foi para você ler esse capítulo do livro. Quão custoso foi para você se aprofundar nesse capítulo do livro, entender o capítulo do livro. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes estão cada vez falando mais, que é muito mais custoso do que uma pessoa, por exemplo, a geração dos pais, muitas vezes. Por quê? Porque o cérebro está se acostumando a ter contato com coisas mais rápidas e mais fáceis. O nosso cérebro, ele é muito parecido do ponto de vista metafórico, explicando a parte funcional dele, com um músculo. Então, se você vai na academia e você faz um supino de 10, o seu músculo ele se adapta frente àquele estímulo resistido. As fibras rasgam. As fibras hipertrofiam, elas rasgam. Você come, você fortalece aquele músculo para no outro dia você conseguir levantar 11. E daí e vai crescendo. Ou semana que vem você vai levantar 12. E daqui 5 meses vai levantar 15. O cérebro é parecido? Muito. Claro que ele não cresce do ponto de vista físico, mas existem estruturas dentro do nosso cérebro, que a gente chama de neurônios, que são as células do nosso cérebro. E esses neurônios, eles se conectam uns com os outros. As sinapses, exato. E aí existe uma máxima de um pesquisador que viveu na década de 50, era um psicólogo de Harvard, chamado Donald Hebb. Ele diz que neurônios que disparam juntos, isto é, células que disparam é quando ele está ligado, digamos assim. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. O que significa isso? Digamos que você vá aprender que a capital do Brasil é Brasília. Isso é uma memória que você formou. Quando você forma essa memória, vamos imaginar que existe aqui essa parede toda é feita de neurônios do seu cérebro. Quando você forma essa memória, algumas das luzes dos fios aqui da parede disparam, outros não. Uns sim, outros não. Como se ficasse uma trilha dentro do seu cérebro. Essa trilha, quanto mais você fortalecer e mais você usar ela, mais forte ela tende a ficar. Então, uma das melhores formas de você fortalecer o seu cérebro... É como um rio, ele vai criando um sulco... Exato. E um caminho, porque ele vai passando várias vezes pelo meu caminho e vai marcando aquele caminho. É um campo de grama que você passa todo dia. Fica uma trilha. E aí, quanto mais você passa ali, a trilha fica mais evidente e mais fácil você olhar para a trilha e lembrar dela. Aprendizado é assim, cara. Mais difícil você se perder. Aprendizado, aprender coisas, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a trilha, os seus neurônios se conectam juntos. E eles ficam conectados juntos. Existem...